Chegou! Aí no Face, vocês estão escutando bem? Gente, aproveitar, a gente sempre avisa. A gente às vezes muda um pouquinho o olhar, porque tem 2 celulares conectados para fazer a live no Insta e no Face, tá? Ê, conseguiu! Legal. Ah, é, Rafa. É bom pra botar. Essa quarentena tá sendo boa, né? Pra pôr o sono em dia. Verdade. Dá só mais um minutinho e a gente já começa. Gente, outro aviso. A gente tá se arriscando aqui fazendo essa live com a Nina. Ela tá colaborando bastante, mas se por acaso alguém sumir no meio da live é porque a gente precisou acudir, tá? Porque estamos só nós 3 aqui, os Verdade. quarentenados. Ela tá do nosso lado. Ela tá aqui do nosso lado. Oi, Ju! Oi, Duda, que deve estar aí junto. Então, só pra avisar, gente, se por acaso alguém sumir por algum minuto é porque deu um pau aqui com a Nina e a gente teve que correr, tá bom? Mas Verdade. ela tá de boa, ela sabe, ela já tá se acostumando com esse ritmo de lives, então acho que vai dar tudo certo. A vida como ela é, César, exatamente, né? A gente tem Verdade. que... Oi, Ká! Bem-vinda! Que legal que você tá aqui! Então, a gente tá se adaptando aí à vida como ela é, né? Yara, seja bem-vinda! Oiê! Oi, Gré! Nossa, que legal! Oi! Ô, Gré, você não tá com coronavírus, não? A última vez que eu vi o Gregor, ele falou, eu tenho certeza que eu vou pegar coronavírus. Não pegou não, né? Então, tem internet também no... Ai, meu mestre, Roberto, que bom que você tá aqui, pro. Que legal. Não tá, Gregory, ai que bom. Já pronto, Gregory não está. Não tá, meu filho. Essa hora você já saberia se tivesse com o Coronga. Se o Coronga te pegasse, você já ia saber. Bom, gente, acho que já dá pra gente começar, já deu uns 5 minutinhos. Por que a gente tá fazendo essa live juntos, o Togetherzinho, o casal? Porque a gente tá confinado junto, né? Então, o que acontece? Não tá fácil, né? A quarentena, ela não tá fácil pra ninguém. E ao longo da semana, eu comecei a ver muitas manifestações nesse sentido, né? Todo mundo sentindo muita pressão. A gente tá, todo mundo fechado nas suas casas e sentindo todo tipo de aflição, né? Então, ninguém tá de férias, a gente tá com a vida normal, né? Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta de tudo, da casa. Quem tem filho tá quarentenado com filho dentro de casa, né? No nosso caso, a gente tem a Nina, que é pequena, que a gente tem que conseguir dar conta de entreter, de educar, né? Não pode deixar a educação dela de lado. Tem as propostas da escola que a gente tem que aplicar e que a gente quer aplicar porque a gente sabe que é importante para ela. Mas tem que trabalhar também. Então, como é que a gente tem lidado com tudo isso, né? Como é que a gente tem lidado com todas essas rotinas? E por incrível que pareça, apesar de toda a aflição, da preocupação com as questões financeiras, com os nossos empregos, os nossos trabalhos, com dar conta de tudo, com a preocupação com a doença também, né? Eu brinco que aqui em casa eu sou tributo, né? Quem já assistiu aquele... Como é que chama o filme? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Então, pois é, gente, aqui em casa o tributo sou eu, porque a Nina é pequena, o Vitor tem asma. Oi, mãe, bem-vinda. O Vitor tem asma. Quando alguém tem que sair na rua, sou eu. Então é tipo, falou, né? Tipo, eu saio de tributo. E assim, e volta e desinfeta tudo, e passa a Cândida no pé, e usa luva, e usa máscara. Então, é uma série de preocupações, né?
Fora as preocupações com quem tá lá fora, né? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, com tios, tias, primos, todo mundo, né? As crianças da família, a gente se preocupa com todo mundo. Só que por incrível que pareça, apesar desse cenário todo, a gente tá passando bem. A gente tá passando com tranquilidade. Não tem rolado estresse, não tem rolado nenhum tipo de explosão, né, de nada emocional. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? O que a gente tem feito ou por que a gente consegue se manter calmo? E aí foi conversando sobre isso que a gente pensou e falou, poxa, dá pra gente fazer de repente uma das lives, né? Essas lives que eu tenho feito, fazer junto e contar para as pessoas por que a gente consegue se manter assim. E que são coisas muito simples, que se vocês começarem a fazer hoje, vocês vão colher os resultados rápido, muito rápido. Tem coisas que hoje mesmo, né? Então, por isso que a gente resolveu falar sobre isso. E aí, por que chama 3 passos para calma? Porque, na verdade, a gente conseguiu identificar 3 coisas que a gente faz aqui em casa que nos permitem ficar mais calmos, não só nesse período da quarentena, do coronavírus, mas que a gente faz isso já o tempo todo, como casal, como parceiros, como dupla, né? E é isso que a gente veio contar. Então, a primeira coisa, e que eu acho que uma das mais incríveis, foi um ponto-chave, um ponto de virada na nossa vida, é a questão da gratidão. Aqui em casa, a gente exercita muito a gratidão de uma forma muito simples. O Vitor vai contar a forma dele, que é a mesma que eu. Se vocês quiserem, depois lá no meu canal do YouTube, eu tenho uma série de vídeos sobre gratidão, dando várias formas de exercitar a gratidão. Mas aqui em casa, a gente faz o caderno, que é uma das melhores. E assim, eu já praticava a gratidão há muito tempo. E quando eu vi o Vitor começar a praticar a gratidão, eu percebi uma mudança muito grande nele. Por isso, justamente, que eu pedi para ele participar e falar sobre isso, porque eu acho que ele é um exemplo vivo do bem que a gratidão faz. Então, conta aí pra galera. Bom, boa noite, pessoal, para quem não me conhece. Bom, quando ela me chamou para fazer isso, eu acho que um ponto que eu achei bem legal é que ela tem me visto passar bastante bem por isso tudo, apesar desse cenário bem difícil que a gente está vivendo. Por incrível que pareça, os últimos dias para mim têm sido maravilhosos. Assim, sinal que eu sou boa companhia, ó. Mas um ponto importante disso tudo é que esses 3 passos que a gente vai falar aqui hoje já é uma prática que a gente já tem, né? E apesar de... Tem 2 pontos importantes, eu acho, para falar aqui hoje. Que apesar de não ser nada que... Já são características que eu já tenho em mim, né? Desenvolvidas já há bastante tempo. Apesar de ser difícil, é coisa que a partir de hoje vocês, eventualmente fazendo, já conseguem aplicar, praticar e ter algum tipo de resultado. E um outro ponto, que eu acho que é até mais importante e relevante do que nessa história toda, é que, antes até mesmo de falar dos 3 pontos, é que tudo depende de onde está seu foco. Se o seu foco está no problema ou se o seu foco está na solução. Eu acho que isso é determinante para como você vai encarar o cenário que a gente está vivendo de uma forma positiva ou negativa, né? Então, basicamente, eu vou olhar às vezes um pouquinho para baixo, eu estou com uma colinha aqui. É a primeira vez que eu faço isso, então ainda não tenho tanta prática. Mas a ideia aqui é cobrir os 3 passos. Quais que são eles? São gratidão, meditação. A Bárbara pode falar com bem mais propriedade do que eu, mas eu vou compartilhar um pouco de como isso é para a minha vida. E a terceira é criatividade, né? Bom, começando aqui pela gratidão, o que me levou a praticar gratidão, e apesar de começar a praticar meditação antes da gratidão, eu creio que a gratidão é onde foi possível ver de uma forma mais clara a transformação, foi onde foi possível mais facilmente ver algum tipo de transformação, né?
Por que eu fui buscar tanto meditação quanto a prática de gratidão? Basicamente para melhorar o meu bem-estar. Então, quem me conhece sabe que tem um perfil que às vezes tende a ser um pouco crítico e eventualmente tender para o negativo. E viver assim, de uma forma, enfim, ser muito crítico não é uma forma leve, não é uma forma nem sempre agradável e prazerosa de viver a vida. Então, quando eu comecei a buscar isso, a minha ideia era, de alguma forma, começar a melhorar como pessoa e buscar aumentar o meu bem-estar, né? E também trabalhar uma questão de ansiedade. Então, a meditação foi mais focada nisso, a gratidão menos, foi mais em ter bem-estar mesmo, mas ela foi onde eu tive um ganho mais rápido depois de aplicar, né? Bom, qual foi a inspiração que eu tive para isso? Bom, foi ela. Eu já vi ela fazendo sempre antes de dormir, às vezes um caderninho, né? Um caderninho de gratidão. E eu nunca tive nenhum hábito nesse sentido, né? Então, o que aconteceu é que, vendo ela praticar aquilo e ver a forma como ela encarava e lidava com algumas coisas, eu já praticava meditação há 4 meses, quando eu comecei essa prática de gratidão. Eu falei, vou tentar, né? Posso só te interromper? Na verdade, assim, eu tenho uma característica que é sempre, sempre, sempre acreditar que as coisas vão dar certo e sempre, sempre, sempre acreditar que as coisas podem melhorar. E uma coisa que sustenta muito isso é essa questão de ser grata. E é claro, eu acho que é a associação. Eu digo que a meditação ela é muito poderosa e a associação de meditação com gratidão é bombástico, assim, funciona muito. E o Vitor sempre me perguntava, ele falava, como que você consegue estar sempre tipo, feliz e positiva? E perrengue a gente tem, gente. Olha que a gente já passou por cada uma que vocês não imaginam. E eu acho que foi justamente, acho que observando isso e vendo que eram coisas simples que eu fazia que ele se animou a começar a fazer. Uhum. Eu comecei essa busca, né, por um desenvolvimento pessoal uma forma mais pesada em 2015, né? E em 2018, quando eu comecei a meditar e fazer a gratidão, foi onde eu comecei a ter uma melhora mais visível, onde eu comecei a ter ganhos mais expressivos, né? E uma coisa importante que eu comecei a sentir os benefícios logo de cara e depois eu descobri que cientificamente se eu escrevesse isso num caderno ainda reforçava ainda mais. Então isso fortaleceu muito a prática. Bom, como que basicamente eu faço isso, né? Vou até pegar aqui meu... basicamente dessa forma. Com um caderninho, uma forma bem difícil. Compartilhar um caderno... Comprei um caderno simples. Custa aí R$10, né? E basicamente eu escrevo... diariamente eu escrevo algumas coisas pelas quais eu sou grato, né? Alguns dias mais difíceis você tem um pouco mais de dificuldade de escrever alguns, tem alguns dias que são fantásticos, incríveis, enfim, eu escrevo mais de 10 coisas, e na verdade escrever isso eu acho que é uma das grandes sacadas de ter esse diário, de fazer esse registro. Uma coisa que foi importante para mim nesse aspecto foi construir esse hábito. Eu já faço isso há quase 2 anos, 1 ano e 8 meses agora. E se você olhar meu caderno de gratidão, se eu não me engano, deve ter no máximo 10 dias que eu falhei com ele. Então, isso trouxe um ganho muito grande para minha vida e esse hábito é um hábito que vale muito a pena e é muito fácil, simples, toma pouco tempo para ser implementado. Deixa eu só fazer um adendo aqui. O caderno da gratidão, o Vitor acabou de falar uma coisa que é muito importante. Nos dias bons, é muito bom fazer. Nos dias ruins, é melhor ainda. Na verdade, nos dias ruins é que a gente verdadeiramente exercita a gratidão. E o quanto isso ajuda a gente a passar pelos problemas, vocês não podem imaginar. Então, assim, se vocês começarem, se vocês já têm essa prática, continuem. Se vocês forem começar agora, é um conselho que eu dou. Não pulem. Quando o dia tá ruim, não pulem esse dia. Eu já fiz isso, tá? O que acontece? Quando você faz a gratidão, eu faço a minha gratidão antes de dormir. Na verdade, na hora que eu vou pôr a Nina pra dormir, enquanto eu tô esperando ela pegar no sono, eu aproveito pra fazer. E nessa hora, se o meu dia é ruim, e aí eu tenho que fazer um esforço maior pra encontrar coisas boas,
você ressignifica naquele momento, você ressignifica o seu dia todo. Então, ao invés de dormir com a sensação que você teve um dia muito ruim, você traz para sua consciência e você fica atento para o fato de que houve coisas boas, houve coisas pelas quais agradecer. Enquanto o Vitor falava, me caiu uma ficha muito importante que eu até quero compartilhar com vocês. Eu não sei se todos sabem, imagino que não, mas no mês de fevereiro, no começo do mês de fevereiro, a gente perdeu um dos nossos gatos, o Simba, que era o meu gato mais amado. Eu era muito apegada a ele era muito apegado a mim. Uma relação, eu tenho um amor imenso pelos animais, e o Simba era meu filhão. E ele morreu em uma semana. Na verdade, ele já estava doente, mas a progressão foi muito rápida. E enquanto ele estava doente, eu escrevi no caderno da gratidão todos os dias. E eu fui reler. E assim, teve dias que eu agradeci porque ele comeu, sabe? E aí esses dias eu olhei uma foto dele e eu percebi, eu falei, nossa, o Simba foi embora, mas não me doeu tanto. E assim, não é porque não doeu porque eu não sinto falta dele, gente. Eu sinto falta dele todo dia eu sinto saudade dele. Mas eu acho que pelo fato de todo dia eu fazer a gratidão, eu fazer minha prática de meditação e eu ressignificar aquilo que estava acontecendo, ressignificar doença, ressignificar morte, ressignificar dor. Hoje eu olho para uma foto dele e eu não sofro. Eu tenho saudade, eu sinto amor, mas eu não sofro. E se eu não tivesse feito tudo isso, eu tenho certeza, pelo que eu me conheço, que hoje eu não conseguiria nem olhar para uma foto do Simba sem chorar. Eu acho que eu não ia nem querer olhar. Então, é poderoso neste nível. Uma coisa acho que é válida também mencionar é que é impossível você estar realmente grato por uma coisa e estar se sentindo mal. Então, eu acho que a gratidão é a forma mais rápida que você tem de mudar seu estado. Então, é uma coisa muito interessante, porque indo para essa linha dos dias difíceis, que você tem bastante dificuldade de conseguir identificar alguma coisa, eu acho que tá aí o grande valor de ter esse hábito do diário da gratidão, que naqueles dias que você, enfim, que às vezes as coisas dão errado, que não sai exatamente como você quer, que as expectativas, enfim, as coisas acontecem de uma forma diferente da sua expectativa, você é obrigado, você se força a encontrar alguma coisa boa. E como tudo na vida, assim, tudo tem os dois lados. Não é possível que dentro de um dia você não encontre um monte de coisa boa. E mesmo em alguns fatos eventualmente ruins, você pode enxergar o lado bom dele. Então eu acho que a construção desse hábito é uma das coisas mais... eu acho que é um dos hábitos mais fáceis de você começar a construir e o que tem um dos impactos mais rápidos e instantâneos, assim, praticamente na sua vida. Deixa só a Anaílse perguntou se ela deve agradecer só as coisas boas. Não necessariamente. Você pode agradecer as lições de alguma coisa ruim. Se aquilo foi um aprendizado, se aquilo te ajudou a crescer, a ressignificar, a melhorar de alguma forma, eu agradeci no dia que o Simba faleceu. Porque acabou o sofrimento dele. Porque eu vi ele virar de um gatão gigante, majestoso, um fiapinho em uma semana. Então, por mais que eu tivesse doendo, eu agradeci por ele ter partido, porque aquilo foi um alívio para ele. Então, assim, a gente agradece a lição, a gente agradece o aprendizado, a gente agradece a experiência. O lado bom do fato. Às vezes a coisa aconteceu, você perguntou, agradece a coisa ruim. Não necessariamente a coisa ruim, mas o que essa coisa ruim eventualmente te trouxe. Às vezes essa coisa te deixou mais forte, às vezes essa coisa te deixou mais consciente para alguma coisa. Às vezes você teve uma lição importante que fez você subir um degrau e você vai estar mais apto num eventual próximo passo. Então, o grande sacada do exercício da gratidão é você se forçar a olhar o lado bom de tudo e quando você escreve, você de uma certa forma deixa isso mais forte. Você fica com uma consciência maior disso. Então, eu acho que esse que é um dos pontos mais importantes sobre esse hábito e ele acaba impactando de uma forma muito boa a sua vida.
uma forma muito rápida e consistente. Manter esse hábito, ele é relativamente fácil. Então, a gente coloca aqui como um dos passos, porque realmente é bem simples de fazer, né? Não envolve dinheiro, não envolve grande conhecimento, não envolve muito tempo de esforço nem de estudo. É basicamente, o único esforço que você tem é de buscar o que tem de bom acontecendo ao seu redor. E tem muita coisa boa. É que geralmente a gente não está tão atento para isso, né? Então, você desenvolver você fazer o esforço de estar mais presente, mais consciente, mais atento ao que está acontecendo, vai fortalecendo. E aí, como tudo na vida, conforme você vai praticando, isso vai ficando mais forte, você vai ficando mais capacitado, mais competente naquilo. E aí, assim, indo nessa linha do que você perguntou, do que agradecer, bom, eu coloquei alguns pontos aqui como exemplo, mas por tudo, né? Nesses dias que a gente está vivendo, vou dar alguns exemplos pessoais. Meus dias têm sido incríveis em casa. O que eu estou sendo grato? Quem conhece sabe que eu trabalho bem longe de casa, né? Eu sou de São Bernardo, eu trabalho em Alphaville e gasto aí de 2h30, 3 horas em deslocamento. Então, assim, para mim está sendo incrível tá presente, né? Eu já sou um pai presente, já sou um marido bastante presente, só que ter 2h30, 3 horas a mais por dia com elas tem sido maravilhoso. E, assim, um outro ponto, mesmo no trabalho, está sendo incrível, porque, assim, a partir do momento que você está em casa e assim, você não tem distrações, né? Você tá focado o tempo todo, você fica, assim, você não perde tempo em café, você não perde tempo com ninguém indo na sua mesa, você não perde tempo com alguém te chamando para fazer alguma coisa. Você tá ali trabalhando, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar por home office, né? A empresa que eu trabalho permite e a gente vai trabalhar assim por bastante tempo. Também sou muito grato por isso, por estar num ambiente que, primeiro, que me possibilita ter isso. Outro, que a política da empresa, ela valoriza demais as pessoas, então ela pede para você ficar em casa, então eu não preciso ficar me preocupando, eu não tenho aqueles conflitos, putz, o que será que estão achando? Será que eu vou ter que ir? Não vou ir? Não tenho isso, né? Eu consigo fazer meu trabalho totalmente remoto. Sou grato a todas as tecnologias que existem hoje disponíveis que permitem que a gente faça isso. Então, acho que aqui um ponto bem interessante que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, graças às tecnologias que a gente possui hoje, a gente está fazendo transmissões como essa, né? A gente consegue estar aqui, não consigo ver que está um pouquinho longe a tela de mim, mas a gente tem um monte de gente aqui nessa live, a gente consegue interagir com vocês, transmitir conhecimento, vocês interagindo com a gente. Eu consigo ter à minha disposição várias tecnologias para trabalhar remoto. Isso tudo é incrível. Então, às vezes, a gente está com a nossa despensa abastecida, a gente está com as nossas necessidades cobertas, a gente tem uma gama enorme de entretenimento. Quantos de vocês não tem o Netflix com uma quantidade enorme de conteúdos, de filme, de séries, de documentários? Você pode se entreter, se divertir, você pode usar esse tempo para aprender. Esse tempo a mais que você está tendo, você pode fazer coisas que às vezes você não estaria fazendo se a gente não estivesse nessa fase. Essas horas você pode usar para ler aqueles livros que eventualmente você não estaria. Então, assim, no meu caso, eu sou muito grato por tudo isso, né? Eu estou tendo mais tempo para desenvolver meus projetos pessoais, eu estou tendo tempo para estudar. A gente em casa, a gente controla melhor a alimentação. Então, nesses 15 dias eu já emagreci 2 quilos, assim, é um ganho que não estava planejado, mas já acaba influenciando, a gente consegue cuidar melhor da nossa saúde, né? Uma coisa importantíssima, não sei se vocês perceberam, mas o fato de não precisar ficar se deslocando em trânsito, quem tem essa realidade hoje de se estressar muito em trânsito, hoje a gente é um lado bom dessa história toda. A gente não está mais preso 1 hora no trânsito, a gente não está passando por esse estresse. Graças a esse tempo que a gente tem mais, a gente consegue dormir mais e melhor. Então, assim, poucas vezes nesse ano eu consegui estar com o meu sono totalmente em dia, e isso faz muita diferença para a nossa qualidade de vida. Então, eu acho que a gratidão ela começa desde coisas bastante pequenas, e conforme você vai se exercitando nisso, você vai começando a perceber coisas muito, muito pequenas e dando valor cada vez mais nas coisas. E isso traz um bem-estar gigantesco. Então, o primeiro passo
desses 3 passos, né, para melhorar a vida nesse tempo, nessa época que a gente está vivendo, é a gratidão. Acho que sem dúvida nenhuma. E aí o outro ponto, né, dos 3 passos, o segundo passo é a meditação, né, que você já tem me ouvido falar, já me ouviu falar há tantos anos sobre meditação e que faz realmente muita diferença. Eu também tenho aproveitado muito esses dias para estudar e eu me deparei com um trecho de um livro que eu tô lendo que faz uma comparação super interessante, né? É impressionante como os grandes mestres, eles costumam comparar a nossa mente com a água, né? Então a gente ouve muito do oceano, né? Do oceano raso, do oceano profundo. E essa também fala de água, mas de uma forma diferente e que eu achei muito elucidativa, assim, achei que explica muito bem. Que é o seguinte, quando a gente não medita, a nossa mente e as nossas emoções, elas se assemelham a uma cascata. Então imaginem aí na cabeça de vocês uma cachoeira, uma cascata, aquela água que não para, que é forte, que você não tem controle, né? Que chega a ser até perigosa, né? Quando você começa a meditar, suas emoções e a sua mente, elas vêm passando, né? Mais para a semelhança de um rio. Então ela ainda corre rápido, você ainda não tem controle, mas ela já não é tão perigosa, ela já não é tão vigorosa, ela já não é tão incontrolável quanto uma cascata. E depois de um tempo que você é praticante de meditação, a sua mente e as suas emoções se tornam um lago. Então ele é calmo, ele é tranquilo, ele é sereno. No lago tem paz, no lago tem quietude, no lago tem mansidão, tem calma, né? Se você parar para imaginar um daqueles lagos maravilhosos que a gente vê em filme, a primeira coisa que você pensa é em calma, aquela água tranquila, né? Eu acho que não tem nada melhor para um momento como esse do que a nossa mente ser lago ao invés de ser cascata, né? Eu digo que quando a gente medita, a gente aprende literalmente, sabe aquela história de olhar a situação de fora? Quando a gente é praticante de meditação, isso se torna uma realidade. A meditação traz pra gente uma capacidade de se destacar da situação, do problema e olhar para ele com um distanciamento que ajuda a solução a chegar. Então, é quase como se você parasse no tempo e olhasse de fora e você tivesse... Sabe quando você conta um problema para um amigo? É quase isso, só que o amigo é você mesmo, entendeu? É alguém que olha de fora e que analisa aquilo de fora e acha melhor a solução para aquela situação. Então, nesses dias de quarentena, eu tenho feito muito esse exercício, né? Tem hora que é difícil, porque assim, eu tenho as minhas atividades, os meus prazos, as coisas que eu preciso entregar, as coisas que eu preciso fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar o suporte pro Vitor, porque ele passa a maior parte do tempo dele em call, em reunião, eu tenho que dar atenção pra Nina, eu tenho as questões da casa pra resolver, e as lives à noite e as aulas e as coisas do curso de meditação e os atendimentos aos meus clientes. Então, nessa hora, e quando eu percebo que eu tô saindo do lago para virar cascata, é a hora que eu paro e eu distancio e eu me reorganizo. Mas eu só consigo fazer isso por causa da minha prática. Porque eu, na minha essência, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Ansiosa a ponto de passar mal. Ansiosa a ponto de ter tido um ataque de perereca. Gente, ataque de perereca é batedeira no coração e achar que tá infartando com 25 anos. Então, assim, isso é aprendido. Isso é aprendido, né? Isso a gente constrói e vale a pena essa construção.
Vocês estão participando aqui, vocês sabem, eu já falei outras vezes, eu medito desde a adolescência. Eu tive períodos que eu parei de meditar e que não foram bons e que foi justamente aí que eu tive, né, as batedeiras. Gente, e perdi até o raciocínio, mas enfim. Mas eu venho construindo isso há muitos anos. E aí o Vitor vai falar um pouco da experiência dele com meditação, porque ele medita. Eu tô vendo umas pererecas aparecendo. O Vitor medita há exatos 2 anos. E ele é bastante... eu agora já sou muito disciplinada também na prática, eu sou muito disciplinada, já tem bastante tempo. E nesses 2 anos eu observei o Vitor também um meditador muito disciplinado e apresentando muita evolução. Então eu também queria tirar um pouco da minha posição, né, de instrutora, de professora de meditação e passar para ele que um meditador, né? Para vocês também verem o outro lado, né? Não só eu falando, mas alguém que medita também, falando dos benefícios. Legal. Bom, como eu tinha falado no primeiro passo, eu comecei a meditar basicamente buscando melhorar meu bem-estar, mas nesse aspecto, principalmente para controlar a ansiedade, né? A ansiedade para mim sempre foi uma interferência relativamente grande, né? E que, claro, que isso, todo mundo experiencia ansiedade em algum nível na vida, só que eu tinha algumas ocasiões que isso era mais frequente. Então, basicamente, a minha busca inicial foi para controlar a ansiedade, né? Melhorar meu bem-estar por meio disso. Só que o que eu acabei encontrando foi muito mais do que isso, né? Eu já tinha bastante ferramentas, né? Eu já trabalhava bastante nesse aspecto. A meditação ela veio para reforçar uma coisa que já era um ponto que eu já trabalhava e desenvolvia há muito tempo. Só que quando eu comecei a meditar e, enfim, faz 2 anos, aliás, faz 2 anos mês que vem, né? Eu comecei a meditar em abril de 2018. Eu comecei a encontrar comecei a descobrir muitas coisas e que me ajudaram demais. Acho que a principal delas acaba impactando muito a questão do meu trabalho, né? Mas de uma forma geral, a meditação me ajudou a ser uma pessoa mais feliz. E aí, assim, a ter mais contentamento com a vida, ser mais feliz, estar mais presente. Só que aí, isso acaba refletindo em vários outros aspectos da nossa vida, né? Na parte profissional, que eu acho que teve uns impactos maiores, uma sensação engraçada de quando eu medito e ela é bem intensa, é como se o relógio ele começasse a correr mais devagar. A gente não usa mais relógio de ponteiro, né? Graças ao celular e tudo mais. Mas é como se os ponteiros do relógio eles começassem a andassem mais devagar, literalmente. É impressionante. Eu sempre faço isso bem cedo, né? Eu tenho isso na minha rotina da manhã. Sempre faço isso, às vezes, geralmente antes das 6. Eu acordo bastante cedo, geralmente. E é incrível, às vezes, quando você começa a fazer alguma coisa. Enfim, você fez uma série de atividades, olha no relógio, passou meia hora. É um negócio, assim, assustador. Parece que você fica extremamente atento, com uma clareza absurda, assim, que em nível... Normalmente, você não teria mesmo calmo, né? Você reduz drasticamente várias interferências em função disso. Você tem mais foco, mais atenção, mais clareza. O meu trabalho, ele é muito analítico, ele demanda processar informações muito complexas, às vezes elaborar coisas muito complicadas. Quando eu medito e faço algum trabalho desse tipo, eu consigo ter um rendimento absurdamente mais alto. Então, eu acho que esses são alguns ganhos, né? Mas principal, e aí saindo um pouco dessa esfera profissional, a questão de paz interior e tranquilidade. Meditação ajuda demais com isso, né? As meditações elas podem ser, enfim, de vários tipos. A Bárbara com certeza vai falar um pouco mais disso, mas a meditação ela realmente transforma. Quando você começa a praticar, os ganhos não são tão rápidos quanto os ganhos que você tem com gratidão, mas com não tanto esforço assim também você começa a ver os ganhos com um tempo relativamente curto.
com um... Bom, se você fizer uma primeira sessão e tiver a felicidade de conseguir experienciar bem, na primeira sessão você já consegue ter bastante ganhos. Acho que vocês em outras lives, quem já participou, acho que conseguiu sentir um pouquinho disso, né? E conforme você, assim como qualquer outra coisa na vida, conforme você vai praticando, isso vai ficando mais forte, né? Você vai se centrando mais rápido, você consegue ficar nesse estado por mais tempo, e os benefícios que você tem depois, é engraçado, é até difícil de explicar com palavra os benefícios de meditação, é um pouco intangível. Mas ele te traz muita perspectiva. Você consegue olhar as coisas um pouco de fora, a sua inteligência emocional aumenta muito. Enfim, você consegue tomar melhores decisões, fazer melhores julgamentos. Eu acho que é uma coisa que realmente transforma. Virando a minha colinha aqui. Bom, e aí uma coisa interessante, e aí, até de um ponto de vista mais prático, às vezes acontece de você, no meio do seu dia, ter algum tipo de problema, né? E é normal, às vezes, você, por exemplo, no meu caso, que trabalho em empresa, às vezes você tem algum tipo de problema durante o dia. Eu também tenho a felicidade, aí, abrindo novamente, voltando à gratidão, eu sou muito grato porque a empresa que eu trabalho tem uma sala de descompressão, né? Quando eu tava lá, não aqui em casa. Quando não tinha quarentena, tinha uma sala de descompressão. Então não foi foram algumas vezes que durante o dia eu parei, fui lá para meditar, porque assim, precisava fazer alguma coisa, eu tava um pouco estressado, enfim. Por N motivos, eu tinha esse espaço, essa felicidade para conseguir meditar durante o horário de trabalho. Mas quem não tem essa realidade, eu sei que a grande maioria das empresas, o que foi uma coisa que eu consegui fazer por bastante tempo antes de existir essa sala de descompressão, porque ela é recente. Às vezes você tá com algum problema, enfim, tá estressado, precisa fazer alguma coisa importante, tem algum tipo, sei lá, apresentação para fazer, tá um pouco tenso, ou tem algum assunto complicado, alguma coisa difícil para fazer. Uma coisa que eu fiz, e aí vai entrar já num pouco do terceiro passo de criatividade, por muitas vezes eu fui no banheiro e você acaba meditando no banheiro. É uma coisa assim, foi usar um pouco a criatividade. Putz, eu preciso de um espaço, eu preciso de um tempo sozinho, putz, e tô bem agitado, eu preciso ficar mais calmo. O que eu faço? Bom, não consigo meditar no meio do escritório, então o banheiro é um lugar que permite fazer isso. Então não foi uma nem duas vezes que isso aconteceu. E só uma observação, se alguém aí tá pensando em fazer isso, mas vai achar que vai ficar com fama no escritório de, né? Vai saber, né? Fama de cagão. Existem meditações muito curtinhas que Exato. A gente consegue fazer. Uhum. Existem meditações de 1 minuto, existem meditações de 3 minutos, que você consegue, se você precisa de um centramento rápido, já é suficiente. Vocês não precisam fazer uma prática inteira de 20 minutos, meia hora, pra ficar calmo. Não, exato, coisa eu rápida. ensino, depois vocês vejam lá no canal do YouTube, eu ensino respirações, eu ensino meditações bem curtinhas, que já te ajudam a se centrar bem rapidinho. No meu caso, não leva mais que 5 minutos isso, porque realmente você não precisa de tanto tempo assim. Depois que você já é praticante, já há algum tempo, esse tempo para você se centrar, ele cai bastante. Então, com poucas respirações, você já consegue chegar. E às vezes, dependendo do momento que você tá no meio de uma reunião, às vezes, enfim, eventualmente você estressa com alguma coisa e não tem nem como sair, uma coisa que eu costumo fazer também às vezes você começa a fazer um exercício de respiração de uma forma bem discreta no meio das reuniões. Então, às vezes tem aquela reunião, tem alguém falando, literalmente eu começo a parar e fazer as respirações. E aquilo em 1 minuto, 2 minutos no máximo já te coloca no outro estado. Então é importante às vezes a gente ter um pouco dessa criatividade de buscar nosso centramento, dado todas as restrições que a gente tem. Porque nem sempre o mundo vai parar para a gente poder se organizar, né? Então, quanto mais criativo a gente for nesse aspecto, melhor. Isso é uma coisa que eu faço bastante. No meu caso, que eu tenho muitas call conferences, né? A gente precisa falar... Meus pares trabalham no México, então eu tenho que estar em telefone, conectado com eles muitas vezes. Às vezes acontece alguma coisa, está um pouco estressado, está um pouco... Mesmo para cansaço. Às vezes você, em fases mais pesadas de trabalho, está muito cansado. A respiração, ela te ajuda, inclusive, a dar uma relaxada nesse aspecto. Ela consegue te dar um gás extra, né?
Então, acho que isso é bastante importante. E aí, pegando o gancho dessa linha do banheiro, de usar um pouco dessa criatividade, eu queria entrar aí no terceiro passo. O terceiro passo nesses momentos difíceis que a gente está vivendo é usar um pouco a criatividade, né? A gente hoje está vivendo uma realidade totalmente nova. Isso é, pelo menos nos meus 36 anos de vida, inédito, né? A gente nunca passou por nada parecido e a gente está tendo que se adaptar bastante rápido. Com algumas pessoas que eu tenho conversado, assim, eu tenho visto que muita gente está vivendo, passando também, assim como a gente, bastante bem por isso. Tá conseguindo, enfim, achar soluções criativas, inovadoras, aprender algumas coisas. Então, eu acho que essa época que a gente está vivendo é uma grande oportunidade que a gente está vivendo para se reconectar, se reinventar. Então, eu acho que uma coisa importante do momento que a gente está vivendo é a gente buscar por novas soluções, né? A gente está vivendo um problema novo, a gente precisa de muita criatividade para procurar por novas soluções para esses novos desafios que a gente está enfrentando, né? Então, a gente, no caso, eu trabalho em casa, fico conectado boa parte do tempo, né? No caso da minha experiência, compartilhando com vocês. E a gente tem uma menina de 4 anos, enfim, quem conhece sabe o tanto de energia que ela tem, e a gente tem que administrar um silêncio para conseguir fazer essas calls, mas a energia, a necessidade dela de brincar e manter todos esses pratos, enfim, no ar, né? Então eu acho que uma coisa importante que eu acho que essa fase força a gente fazer a gente precisa ser muito flexível e criativo para conseguir administrar isso tudo. E a gente, no nosso caso aqui específico como pais, ele te força a ser muito criativo, a encontrar novas soluções, porque esse problema que a gente está vivendo é novo. A escola está fechada, ela está aqui, ela vai, assim, uma criança cheia de energia, não pode ficar saindo e usando áreas comuns, né? No nosso caso, nosso prédio não tem playground e tudo mais, ela fica em casa mesmo, né? A gente precisa estar com ela, a gente precisa brincar, só que assim, a gente está com N restrições, então uma coisa que a gente tem utilizado muito, a gente tem usado e abusado, aliás, de criatividade. Quem acompanha a Bárbara em redes sociais, eu também postei no meu Instagram, domingo, eu peguei uma fita isolante, 3M, tinha um rolo grande, eu acabei cortando ele, picando ele inteiro e fiz um negócio de amarelinha no chão da sala. Ela ficou super feliz. Tipo, custo, nada, zero. Tempo, 30 minutos. Então, assim, às vezes você usando nada de tempo... E assim, é uma coisa ótima essa ideia da amarelinha, por exemplo. Uma coisa que eu me preocupo muito é com ela se exercitar, ela não ficar presa dentro de casa sem fazer nada. Então, assim, todo dia tem uma sessão ginástica, exercício. E a amarelinha é ótima, porque, ela pula pra lá, ela pula pra cá. Se não tá afim de amarelinha, a gente põe música e dança. Ela faz... Gente, precisa ver ela fazendo yoga, é a coisa mais fofa. Ela faz yoga, mas alguma coisa a gente faz todo dia... porque ela precisa se exercitar. E essa ideia da amarelinha foi excelente, porque é uma forma dela brincar e ao mesmo tempo que ela brinca, ela se exercita, né? Então foi muito bom. E reduzir o tempo de tela. Um cuidado que a gente tem muito grande com a Nina é não deixar ela muito tempo exposta a telas. Então, a gente brinca muito, a gente pinta, tem tinta, canetinha, lápis, giz de cera, enfim, massinha de tudo quanto é tipo... papel, que a gente consome de papel em casa para desenho, é uma quantidade absurda. Então a gente faz muito a questão de a gente tem o tempo, óbvio, de exposição à tecnologia, mas a gente não faz isso de uma forma desequilibrada. Então a gente procura ter toda a parte offline muito, muito viva, né? E essa questão das brincadeiras também. Então a gente brinca, fica no chão, enfim, a gente tem que se desdobrar. Quando eu vou fazer comida, eu levo ela comigo pra cozinha. E faço ela cozinhar, ela me ajuda a cozinhar. Isso ela sempre fez, ela gosta. E agora virou mais ainda uma brincadeira, é mais uma atividade, é mais uma coisa para ela se entreter. E aí, pegando o gancho da criatividade, você usa a gente como pai educar, a ensinar um pouco a praticar mesmo, a cozinhar, a ver como é que são os alimentos e tudo mais, mas de uma certa forma, enfim... brincando. Então, assim, no nosso caso a gente já tem isso aqui, então pra gente não é uma mudança. Mas muita gente hoje que às vezes talvez não tenha que pratique isso, que faz isso com os filhos, tá aí uma chance. Então,
é uma chance de você tentar alguma coisa diferente, que assim, você passa o tempo, é legal, é divertido, você está ensinando, a criança está crescendo, e enfim, e você acaba passando de uma forma menos restritiva, eu diria assim, por essa quarentena, né? E a gente em outra época, a gente teve tanto recurso à disposição quanto a gente tem agora. Então, uma amiga minha do trabalho esses dias compartilhou lá um vídeo no YouTube com as pessoas, enfim, acho que com 10 sessões de yoga. Então, assim, eu acho que por menor que seja o ambiente que a gente está confinado, às vezes dentro de casa, eu costumo acreditar que talvez ninguém tenha 2 metros quadrados, às vezes, para fazer algum tipo de exercício. Dado que a gente precisa se exercitar e fazer alguma coisa, putz, que é alguma coisa mais fácil, às vezes, de fazer, de pegar qualquer vídeo, enfim, facilmente a gente acha isso no YouTube, ou com série de exercício, ou com yoga, ou com qualquer coisa, e fazer isso em casa. Porque assim, a gente precisa se exercitar, até para manter uma das saúdes, né, física, e a gente não tem, a nossa mobilidade está restrita. Então assim, a gente precisa começar a achar outras formas. E hoje isso é muito fácil, né? Uma das coisas também que a gente queria trazer, assim, criatividade não só como pais e não só como profissionais, mas a nossa criatividade como casal também. Então, assim, todo dia de manhã a gente se alinha no que a gente vai fazer, a gente tem os nossos combinados. Então, assim, eu sou dona do meu próprio negócio, eu tenho um pouco mais de flexibilidade. O Vitor, como ele trabalha em empresa, ele tem uma agenda de reuniões, ele tem alguns compromissos a cumprir. Então, a gente se organiza de modo que enquanto ele está preso, né, enquanto ele está cumprindo essa agenda, eu faço outras coisas relacionadas, por exemplo, à Nina, à casa, e quando eu tenho intervalos ao meu trabalho. E geralmente, quando o expediente dele termina, o meu começa, e aí ele se estende um pouco mais até a noite, e é a hora que ele fica com ela. Aliás, e tá tudo bem, porque além de tudo, no meio disso tudo, a gente ainda tem que ter a criatividade de achar o nosso tempo como casal. A gente não pode se perder nesse imbróglio todo que a gente tá, de dar conta de trabalho, de filho, de casa, e esquecer que a gente precisa do nosso momento como casal, e a gente também precisa do nosso momento separado, a Bárbara e a sua individualidade, o Vitor e a individualidade dele. Se vocês pararem para pensar, realmente é muita coisa pra gente abarcar em um dia. Mas é um exercício fantástico de criatividade pra gente levar pra vida. Pra gente não perder os nossos papéis nessa situação que é extrema. E eu acho que o extremo nos faz melhores, né? Verdade. Aí, pegando mais uma coisa do meu trabalho, por exemplo, apesar de eu trabalhar em multinacional e ter algumas reuniões, enfim, uma coisa que eu também tenho procurado fazer hoje eu tenho uma possibilidade incrível. Às vezes eu estou fazendo uma call, estou só prestando atenção em alguma coisa, não preciso falar nada com ninguém, estou com o meu fone, né? Não tem fio, então eu não preciso ficar preso na mesa, eu consigo ficar andando pela casa. Então, às vezes eu estou fazendo uma call, estou ouvindo o que a pessoa está falando, quando ela não precisa compartilhar a tela, estou indo lá e dando um beijo na minha filha. Então, assim, até para ficar presente, isso está sendo fantástico. Então, assim, eu nunca tive... Às vezes, no meio da reunião, minha filha encosta do meu lado, pergunta alguma coisa. Às vezes é possível interagir, né? Às vezes a reunião permite. E aí, uma coisa nesse ponto do alinhamento, que a Bárbara falou, acho que é muito legal esse negócio do alinhamento que a gente faz. Porque o que acontece? Eu tenho, às vezes, várias reuniões. Algumas delas são bem críticas, que eu tenho que explicar alguma coisa, ou eu tenho que absorver algum tipo de informação, tomar alguma ação, e aí eu preciso que esteja, enfim, eu preciso de mais silêncio, eu preciso de que elas não estejam derrubando a casa, né? Aí, a gente é muito barulhento, vocês não têm noção. O que elas costumam fazer para me ajudar? Elas ficam no quarto, na delas, quieta, e eu aviso, ó, fica lá, porque assim, a reunião agora é com o presidente da empresa, é com os diretores, eu vou ter que falar, então assim, não pode estar aí vocês quebrando a casa. Mas o que acontece? Tem outras reuniões que não tem essa necessidade. Então, assim, que elas podem estar aqui, pode estar fazendo barulho, enfim, e que não prejudica. E só quando eu vou falar, a gente, enfim, tem N recursos para isso, mas quando eu vou falar eu peço para elas maneirarem um pouco, e a gente tem conduzido muito, muito bem assim. Eu acho que a Bárbara tá precisando fazer uma intervenção aqui. Sim. Eu acho que um outro ponto muito legal que a gente, ainda nessa linha da negociação, é a oportunidade que a gente está tendo de revisar a forma como a gente educa a Nina. Por exemplo,
Tô eu aqui, se a gente apontar a câmera um pouquinho pra lá, vai estar a Nina brincando com o Sentadinha aqui iPad. do lado com o iPad e querendo cantar músicas do Tiqueque pra vocês que estão assistindo a live. E eu tô aqui. E o que foi legal? Assim, antes, uns 20 minutos antes de começar a live, ela começou a fazer umas manhas, começou a chorar, que não queria que a gente fizesse a live. E assim, a gente precisa explicar, filha, a gente tá fazendo isso, a gente se comprometeu a ajudar as pessoas, a compartilhar nossa experiência, a mamãe tá ensinando as pessoas a meditarem. Então assim, você precisa de uma certa forma ajudar a gente nisso. Você me ajuda? Assim, um outro ponto, e aí indo na linha da meditação, por exemplo, a primeira vez que eu tô falando em público, assim, nesse formato, eu tava super nervoso com isso, então eu tava um pouco ansioso, né? E eu falei, filha, daí que eu aproveitei. Eu engajo ela em algumas coisas também. Eu falei, filha, o papai tá com um pouco de medo de falar em público. Você me ajuda? Daí ela ajuda. Daí ela me abraçou e tal. Daí ela começa a ter um senso de missão. Putz, eu preciso ajudar o papai também. Não é só ele que cuida de mim. Então, assim, de uma certa forma, ela começa a contribuir, a colaborar. Assim, ela tá quietinha aqui, a gente não precisa falar nada pra ela. Então, é muito legal, porque assim, pra gente conseguir achar esse tipo de coisa, precisa de muita criatividade. Putz, como é que eu vou convencer a minha filha a ajudar a gente nessa? Porque, enfim, a gente precisa fazer a live. Quando a Bárbara faz regularmente aí, todo dia à noite, eu fico com ela e cuido, e ela fica comigo quietinha. Mas e hoje, que nós dois estamos aqui? Então, pra gente... E toda live tem um malabarismo, né, gente? Porque assim, é a Nina, nós temos 3 gatos, né? Porque tem o lado bom, o Simba partiu. Um dia antes dele partir, nós encontramos uma gatinha na rua. Na rua não, na verdade ela invadiu a casa da avó do Vitor. E a gente acabou adotando, mas ela ainda tá em quarentena separada dos outros, então ela mia. E, gente, é assim, se vira nos 30 e é muita criatividade pra resolver tudo isso, né? Uhum. Olha, gente, todo mundo pedindo pra Nina cantar. Daqui a pouco a gente põe ela aqui pra ela cantar pra vocês. Daqui a pouco ela aparece, porque ela gosta. Se ela perceber que ela tá sendo requisitada. Ela já percebeu que ela tá sendo requisitada. Ela tá aqui, ó, só esperando para entrar. Mas acho que é isso, gente. Era isso que a gente queria trazer pra vocês. E aí tem um quarto ponto, né, Vitão? Tem. Um ponto bônus. A gente, na verdade, tem esses 3 pontos, né, que ele cobrir aqui, né? Gratidão, meditação e criatividade. E tem um quarto. Eu acho que é uma coisa que a gente tem no nosso estilo de vida que favorece muito, mas aí é um convite que a gente faz, né? Que é o seguinte, a gente tem uma busca aí permanente pela nossa evolução pessoal. E aí nesse desafio todo que a gente está vivendo, né? Para ter esses alinhamentos, para ter essa negociação, a gente precisa não só conhecer o outro muito bem, mas a gente mesmo, né? Então, uma coisa que a gente tem como valor, a gente está se desenvolvendo o tempo todo é isso. É ter essa busca por estar sempre melhorando, sempre evoluindo, e a vida da gente vai sempre ficando cada vez melhor e melhor, né? Isso melhora a forma como a gente lida com a gente mesmo, melhora a gente como casal, ela se conhece mais, eu me conheço mais, eu conheço ela me conhece melhor. Enfim, a gente acaba passando um pouco isso para nossa filha. E o convite que eu faço é, quando você tem essa busca constante aí pela sua evolução pessoal, a sua vida vai sempre melhorando e assim, sempre melhorando, sempre melhorando. E para fechar, essa fase que a gente está passando, ela está obrigando a gente a repensar algumas coisas. E eu acredito fortemente que a gente pode sair do outro lado dessa situação muito, muito melhor do que a gente está entrando nela. E ter essa busca por desenvolvimento pessoal o tempo todo, eu acho que é a melhor forma que a gente pode fazer para conseguir isso. Então, se tem um convite que eu gostaria de fazer, é isso. Trabalhem o seu próprio desenvolvimento. Vale muito a pena, enfim, não só para você, mas para todo mundo que está ao seu redor. Vale. E assim, gente, às vezes a gente tem aquela sensação de que, nossa, né, trabalhar autoconhecimento é fazer 2 horas estudar 2 horas por dia, ler um livro por semana. Não. Assim como com a meditação, comece em pequeno. Ler 15 minutos por dia é melhor que não ler. Ler meia hora por dia é melhor que ler 15 minutos. Você fazer um curso, sei lá, online, em que você assista um vídeo de 5 minutos todo dia, é melhor do que você não assistir nenhum e não
evolui em nada. Escrever um item no seu caderno da gratidão é melhor do que não fazer nada. Ontem eu fiz uma coisa, eu me inscrevi num curso, apareceu uma oportunidade, é muito engraçado, né? Quando a gente, falei pro Vitor isso ontem, quando a gente se abre pro universo e pede, as coisas vêm. Eu tinha 2 sonhos, 2 cursos de meditação que eu sempre quis fazer. Um era com o Dr. Jon Kabat-Zinn, que é um dos pais do Mindfulness, e eu consegui fazer um dos cursos dele, que ainda quero fazer muitos outros. E o outro é com uma professora de meditação chamada Tara Brach, que é americana e que ela também tá lá no top dessa linha, né, do Mindfulness. Ela que faz essas meditações que eu gosto de conduzir, que são as de Open Heart, né, que é de presença plena e tudo mais. E ontem apareceu uma oportunidade de fazer um curso com ela. E eu não pensei 2 vezes, eu fui lá e me inscrevi. E aí depois eu parei, pensei e falei, e agora como é que eu vou fazer? Espera só um minutinho, gente. Como é que eu faço para fazer isso no meio desse imbróglio todo? E eu vou dar um jeito. Se eu leio hoje 1 hora por dia, eu vou tirar meia hora da leitura e vou colocar meia hora para fazer esse curso que é online. Mas enfim, não se furtem quando vocês tiverem oportunidade de aprender uma coisa nova, de fazer uma coisa nova, de estudar alguma coisa que vão melhorar vocês como pessoa, façam. Nem que seja 5 minutos por dia. Disciplina. A Yara falou uma coisa, ela falou, eu tava lendo ali os comentários, que eu enxergo melhor que o Vitor, tá, gente? Ele gosta muito de falar que ele é mais novo que eu, mas eu enxergo melhor que ele. E ela falou muito sobre ser disciplinado. Eu quero voltar nesse tema numa live, numa dessas próximas lives, sobre disciplina para meditar, que é super importante. E é muito fácil da gente construir, tá? E eu acho que é para tudo, para o estudo, para o EPP, para o desenvolvimento pessoal. Tudo é uma questão de querer, de encaixar e de ter essa disciplina. Uhum. Né? E lembrando do começo dessa... Tudo depende de onde vai estar seu foco. Se seu foco vai estar no problema, você vai estar na solução. Uhum. Quando você estiver engajado em encontrar soluções, de muitas formas você vai conseguir buscar, vai melhorar a sua situação, né? Isso aí. Então a gente queria fazer um convite de a gente sair do outro lado desse período difícil que a gente está vivendo, muito maior do que a gente está entrando. Isso aí. Gente, o Instagram tá avisando aqui que vai cair a live, porque ele tem um tempo. É verdade. Então, a hora que a live... Eu vou encerrar essa live e vou entrar em outra. E aí vocês vão ver a Nina um pouquinho. E a gente vai fazer uma prática de meditação pra gente fechar com chave de ouro esse encontro que tá sendo lindo pra nós. Combinado? Eu vou encerrar e volto daqui 1 segundo.